impotência sexual e incontinência urinária. Essas são as duas implicações do pós-operatório da prostatectomia radical, a cirurgia para tratar o câncer de próstata. Eu me chamo Paulo Maron, sou urologista, estou aqui com meu amigo Dr. Diego Gouveia, também urologista, e esse é o tema desse vídeo hoje. Nós estávamos conversando a respeito desse assunto porque, primeiro que a gente acabou de operar um paciente, tratamos com uma prostatectomia radical, um paciente com câncer de próstata, e durante a cirurgia a gente estava conversando dos acontecimentos pós-operatórios, né, de modo geral. Então, comumente nós vemos pacientes vindo para a gente aí com 6 meses, 8 meses, muitas vezes se queixando ainda de alguma incontinência ou de impotência. Outros pacientes com até menos tempo já recuperaram da potência, já recuperaram da incontinência. Então, esse é um tema muito importante para esclarecer, principalmente para aqueles que estão em vias de operar do câncer de próstata e ainda estão inseguros, não entenderam muito bem como é que vai ser o seu pós-operatório. Então, Diego, eu queria que você falasse um pouco para o pessoal como que a gente, urologista, enxerga isso hoje, baseado na história que a gente vivenciou da urologia, nos resultados do passado, cirurgia aberta. Bom, pessoal, então eu gosto sempre realmente de fazer essa cronologia, né, de colocar aí como que as coisas foram se modificando ao longo do tempo, para ficar até um pouco mais fácil de raciocinar, né. Num passado não tão remoto, o que a gente tinha de opção para tratamento cirúrgico desse tipo de paciente era a prostatectomia radical aberta, né, a gente fazia um corte relativamente grande embaixo do umbigo aqui, na parte mais de baixo da barriga, e a gente retirava a próstata usando da mão ali, os instrumentais mais rústicos, né. E o que acho que precisa ser entendido é que toda cirurgia de grande porte envolve riscos que são inerentes a um procedimento cirúrgico de grande porte. Então, tem risco de sangramento, risco de infecção, risco de dor, tem vários riscos envolvidos. Só que a cirurgia de próstata ela tem 2 riscos que são muito específicos e relacionados justamente à anatomia ali da região, que é o risco, como o próprio Paulo falou, de incontinência urinária e de disfunção erétil, impotência sexual. Isso no passado, principalmente a disfunção erétil, era praticamente uma sentença, né? Então, tanto que criou-se aí na comunidade no geral esse link aí entre cirurgia de próstata e impotência. Tipo, às vezes o paciente vai fazer uma raspagem de próstata por outro problema qualquer, ele já chega com essa preocupação, mas e minha ereção vai ser afetada, né? Então, o que a gente pode afirmar é que no passado era muito comum. Realmente, o paciente que fazia cirurgia de próstata, ele tinha que ficar mais tempo usando fralda, eventualmente até ficava para sempre, né? Uma incontinência que não era transitória, uma incontinência urinária que ficou permanente. E a questão da dificuldade de ereção também era uma coisa assim, que realmente a gente avisava bem para o paciente. Falou, existe uma grande probabilidade que a sua ereção não funcione bem mais depois da cirurgia. Só que conforme o tempo foi passando, a gente foi evoluindo as técnicas cirúrgicas, inclusive da própria cirurgia aberta, só que mais recentemente, com o advento da laparoscopia, mas principalmente com o advento da cirurgia robótica, a gente ainda sim tem esses riscos, né? Não adianta falar que vai operar com robótica, né? Com certeza não vai ter incontinência, não é assim que funciona, mas a possibilidade é menor, né? Então, hoje em dia, a gente tem mais que realmente alinhar com os pacientes essa questão, né, Paulo? Então, muitas vezes, como o Paulo mesmo, a gente estava conversando aqui antes de gravar o vídeo, o Paulo mesmo falou, olha, às vezes o paciente ele chega tão preocupado com a questão de estar com câncer, ele quer resolver isso, que a gente perde um pouco o foco e acaba não conversando a respeito dessas possibilidades. E a bem da verdade, a chance de cura hoje com o tratamento é muito alta, e depois vem a cura e o paciente fica com a sequela, aí já não lembra tanto do câncer, mas fica incomodado, né, Paulo, com as sequelas que eventualmente podem acontecer, né? É importante a gente relembrar também essa história aí do tempo, né? Porque, de fato, quando a gente tinha um paciente que ele vinha operar do câncer de próstata, naquela época também, nós, como médicos, a gente também pretendia curar o paciente. Então, a preocupação das sequelas era menor, porque primeiro que a gente não sabia como fazer para realmente ficar melhor, né? E naquele momento a gente estava descobrindo ainda como curar o paciente. Conhecimento. Né? Exatamente, estava adquirindo conhecimento e a técnica cirúrgica foi se aprimorando justamente porque a gente começou a curar muito mais. Uhum. Então, nosso objetivo agora, nesse momento, depois de entender que era mais fácil curar do que no passado, a gente falou, bom, a gente sabe que existem as sequelas, a próstata é um órgão que está numa região bastante complexa, com nervos e vasos sanguíneos que estão extremamente importantes para esse funcionamento da região. Então, a gente precisa melhorar nossos resultados.
Então, descobrimos a técnica de preservação de nervos da cirurgia aberta ainda lá atrás e fomos aprimorando isso, e hoje a gente sabe que as técnicas minimamente invasivas melhoraram muito os resultados. Se a gente colocar em termos de números, né, no passado a gente falaria que tem em torno de uns 10 a 20% de chance de incontinência e pelo menos 50% de chance de impotência. E quando eu falo desse termo chance de, na verdade era a qualidade, né? A incontinência do passado era muito maior. Sim. Então o escape desses 20% era significativo. E hoje a gente tem números completamente diferentes. Nós sabemos que a incontinência hoje se recupera muito mais rápido e numa porcentagem muito maior de pacientes. E quando o paciente tem incontinência, a maioria dos casos é uma incontinência mais leve. É claro que a gente não pode colocar aqui, generalizar para todos os pacientes. Obviamente tem um paciente que vai evoluir com uma complicação mais significativa, com uma incontinência maior, com uma impotência mais severa. Então a gente não pode generalizar, mas isso é uma coisa, um senso comum hoje e por isso que a gente vem observando. Agora, fala também, Diego, quais são os principais fatores que vão implicar, de fato, no paciente evoluir com esses problemas, né? A gente sabe que a idade é o principal dos fatores, tanto para o paciente ter uma impotência e não conseguir recuperar, e uma incontinência e também não conseguir recuperar. Mas tem outros fatores importantes que a gente precisa também mostrar para o pessoal. Na verdade, assim, são de fato inúmeros fatores, né? A gente tem características relacionadas à própria doença, né? Então, se for um tumor mais localmente avançado, um tumor que a gente percebe que invade, por exemplo, os feixes que são responsáveis pela ereção, a gente, infelizmente, nesse caso, não vai conseguir ser tão econômico na cirurgia. A gente não vai conseguir fazer uma preservação, porque se a gente fizer e insistir muito em preservar ali a anatomia original, a gente acaba deixando o tumor para trás e aí o objetivo fica perdido, né? Então, a gente tem características inerentes à doença e tem também características inerentes ao paciente, né? Paciente mais idoso, paciente mais obeso, paciente diabético. Esses pacientes, eles têm... Tabagista, né? Tabagista também, exatamente. Esses pacientes, eles já têm condições de base que predispõem justamente a ter esse tipo de complicação. Então, se a gente for levantar aí grupos de pacientes que operaram, aí esse pessoal aqui é tabagista, esse não é. O que é tabagista, eles vão ter uma possibilidade maior, tanto de incontinência quanto de impotência. Pacientes mais obesos, pacientes diabéticos. Então, são várias características que a gente tem que passar para o paciente antes da cirurgia. Falar, olha, no seu caso, você tendo essa doença e tendo essas características clínicas, você tem uma possibilidade X. É claro que não é uma coisa tão matemática, vai ser 3%. Mas a gente fala de acordo com a nossa vivência e com a nossa experiência dos últimos anos, a gente, como você mesmo falou aqui previamente, alinhar as expectativas. A gente vai falar para o paciente as chances de cura, a chance de ter incontinência, a chance de ter impotência e o que a gente pode também fazer para mitigar os riscos, diminuir o risco disso acontecer. E caso aconteça, né, Paulo, existem coisas que a gente pode fazer para tentar melhorar, né? Por exemplo, tanto para incontinência quanto para impotência. Exato. Então, assim, a palavra realmente chave é alinhar o que você espera no pós-operatório, porque, como o Diego comentou, da doença a gente precisa sinalizar o que vai acontecer, o potencial de acontecer a doença, a cura, da incontinência também, porque vai acontecer invariavelmente em maior ou menor grau, e a impotência também, porque a gente vai mexer nessa região. Mas é importante você que vai para a cirurgia entender a expectativa do pós-operatório. E Diego acabou de comentar, uma vez acontecendo esses problemas no pós-operatório, invariavelmente a gente vai precisar aí fazer uma série de exercícios, ou seja, o paciente precisa estar comprometido para a recuperação. Por quê? Porque o objetivo do cirurgião é tratar a doença e evitar maiores danos. Só que como a gente sabe que vai mexer na região, aí vem a participação do paciente. No pré-operatório, a participação dele é se cuidar, e no pós-operatório agora é seguir aquelas recomendações à risca, sejam elas relacionadas ao uso de medicamentos específicos para ereção, sejam elas reabilitação peniana com fisioterapia, reabilitação da região pélvica para diminuir ou melhorar mais rapidamente a incontinência. Tem uma série de detalhes que precisam ser seguidos para que a gente possa obter um resultado mais esperado, né, que a gente já estava alinhado, e também seguir as recomendações para que a gente possa ter, de fato, um pouco mais de direcionamento. Porque às vezes o paciente opera e ele fica no limbo, perdido, 6 meses depois, sem entender por que está com aquele problema. Mas muitas vezes ele não seguiu aquelas recomendações, né? E tem também sempre que respeitar a questão da individualidade, né? Isso aí a gente nunca vai conseguir evitar.
Então, por exemplo, existem pacientes que a questão da ereção, a questão de manter relações sexuais é uma coisa primordial na vida. Para outros, não. Simplesmente não. Tem pacientes que, de fato, falam, já mesmo antes da cirurgia, já não tinha muito interesse, já não mantinha muitas relações. Então, vai ter o paciente que vai se dedicar com mais afinco ali à recuperação pós-operatória. Vai ter paciente, inclusive, em casos mais graves, que a disfunção erétil é tão significativa que você vai, por exemplo, a resolução seria colocar uma prótese no pênis para que ele pudesse ter ereção. Mas tem paciente que não vai querer chegar a tanto, né? Ele vai falar, não, se for para ter que colocar prótese, por exemplo, ou fazer injeção, alguma coisa do tipo, eu não vou. Diferente da incontinência. A incontinência é uma coisa que, independente de A ou B, geralmente incomoda muito. E aí, geralmente, os pacientes também se dedicam mais aos tratamentos que são propostos e que têm também uma taxa de resolução muito boa. Então, basicamente é isso, a gente analisar previamente ao procedimento junto com o paciente, como o Paulo falou, alinhando as expectativas para que ele saiba o que ele tem que esperar no pós-operatório e depois no pós-operatório, cada paciente ele vai seguir de um jeito e a gente vai individualizar o tratamento. A gente pode falar que a cirurgia é o melhor tratamento que a gente tem hoje para o câncer de próstata e nós urologistas que viemos vendo essa evolução, por mais que você que foi operado e está chateado com sua perda ou sua falta de ereção, a gente fica muito feliz pelo global, né? O que aconteceu nos últimos tempos é algo que a gente nunca tinha visto antes. Então, os benefícios que a gente vê hoje, há 10 anos atrás a gente não via. Então, a gente fica muito feliz, né? Tanto que a gente tem até hoje em dia muito mais liberdade de indicar, porque antigamente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando era indicada uma prostatectomia radical para um paciente, principalmente paciente mais jovem, a gente encarava isso com um certo pesar, né? O paciente estava ali interessado em resolver o câncer dele, vamos para cima, só que a gente do lado de cá, a gente sabia nos bastidores o que esse paciente poderia esperar, né? Hoje em dia, a gente tem visto casos de tirar a sonda no 5º, 6º dia de pós-operatório e o paciente não perdeu uma gota de urina, por exemplo. Fica ali com uma disfunção erétil leve, que resolve com qualquer medicação via oral. Por mais que isso aí não seja todos os pacientes, mas a gente tem visto uma evolução que é inquestionável ao longo do tempo, né? Exato. E para você que está com essa situação de pós-operatório, que está te incomodando, saiba que tem um ponto final nisso. Procure um urologista especializado no tratamento dos problemas relacionados à prostatectomia radical. A gente tem um ponto final com a prótese peniana, a gente tem também um esfíncter artificial, colocação de telinhas na região também da uretra, que podem resolver, no mínimo, melhorar bem e você ter uma qualidade de vida muito melhor do que estava tendo. Então, existem soluções, não são soluções naturais muitas vezes, mas podem resolver e você voltar a ter uma qualidade de vida legal. Exatamente, não é uma sentença, né? Ah, não, fiquei assim, mas foi em nome do combate ao câncer, vou ficar usando essa fralda aqui pro resto da vida ou então nunca mais vou ter relação. Não, saiba que sim, existem recursos, né? E esses recursos muitas vezes eles resolvem muito mais do que a gente imagina. Então a gente traz muita carga negativa do passado, de quando os resultados realmente eram muito ruins. Então tanto a cirurgia em si para evitar os efeitos colaterais, quanto o tratamento dessas potenciais sequelas melhorou muito nos últimos anos. Então se você eventualmente apresenta aí alguma condição que está te deixando insatisfeito, como o Paulo falou, procure especialista que isso aí provavelmente vai ser resolvido de maneira bastante adequada. É isso aí, pessoal. Esperamos aí ter deixado claro para vocês os potenciais problemas da prostatectomia radical, os mais comuns, e que trazem uma mensagem de esperança para vocês de que realmente tem como a gente resolver esses problemas. E continue nos acompanhando aqui para mais informações em urologia. Um grande abraço e até o próximo.